noite, irmãos. Feliz ano novo também. Primeira vez que eu estou com vocês. A gente sempre se fala no grupo do WhatsApp, né? Mas agora não virtualmente, mas pessoalmente. Bom ano novo. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 126, que é o texto baseado no qual nós meditaremos essa noite. Salmo 126. Sentados mesmo, vamos. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Antes de começarmos a meditar propriamente no Salmo, queria perguntar para os irmãos, quem sabe aqui o que é a diferença entre um rio perene e um rio sazonal? Vocês sabem a diferença? Aqui no Brasil, todos os rios que nós temos, salvo, se não me engano, são perenes. Aqueles sempre está jorrando água da nascente, não para nunca, né? Em algumas regiões do mundo, principalmente na África, e também lá em Israel, que é muito quente, em toda aquela região lá da Palestina, só tem um rio perene, que é o Rio Jordão. Eles têm alguns rios que são sazonais. O que é sazonal? Ele só existe o rio quando tem o degelo das montanhas. Aí a água que estava lá em cima desce e desce de uma forma de uma tromba, de uma cabeça d'água, né? Quando a gente vê aqui no Paraná, chama cabeça d'água, né? Aquela água que vem com força da serra. E aí quando ela passa e vai fertilizando toda a área onde está. Então são rios que eles só existem durante um pedaço do ano. Depois ele seca, aí vem o verão, ele seca. Aí só depois do inverno, quando chega a primavera, um degelo é que ele vem de novo. Então antes da gente, essa parte é muito importante na nossa mensagem, e eu achei esse vídeo na internet que eu queria mostrar para os irmãos do verdadeiro Neguebe. O deserto do Neguebe é um deserto que fica no sul de Israel, né? E a gente vai ver como é que são essas torrentes do Neguebe. Só falar, né? Tem som, se você puder botar o som. O Neguebe está hoje localizado o deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia ficar abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Bonito, né? Nós vamos basear nossa meditação em 3 momentos, 3 níveis, né? Vamos pensar assim. Primeiramente, nós vamos entender o Salmo, como ele foi escrito, quem escreveu, desculpa, meus irmãos, quem escreveu, quando escreveu, em que circunstância histórica estava. Depois nós vamos pensar nesse salmo aplicado à igreja, né? E por último pensar nesse salmo aplicado às nossas vidas, e essa vai ser a divisão natural da nossa meditação hoje. Então, quando ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, verso 1, né? Mostra que esse salmo aqui, que é um cântico de romagem, quando eles iam para o templo adorar a Deus, eles iam cantando vários cânticos. Todos na Bíblia de vocês não está escrito cântico de romagem, é isso, porque eles iam cantando esses cânticos. E esse cântico aqui, provavelmente de quando o povo voltou do cativeiro babilônico, lá pelo século VI antes de Cristo, eles foram levados, por causa do pecado, né, de Israel, de Judá, eles foram levados para o cativeiro, um povo muito poderoso, que é o povo babilônico, onde hoje é o Iraque, se tornou um grande império, sitiou Judá, e Judá não quis se render, eles então levaram todo mundo cativo. E diz a Bíblia que eles ficaram 70 anos lá, né? Ainda que não seja esse tempo exato, é um número que eles usam para dizer que ficaram algumas gerações lá, né? Depois esse império caiu, porque um outro império ascendeu, que era o império da Pérsia. E esse rei da Pérsia, ele tinha uma maneira diferente de governar. Os babilônicos, eles levaram todo mundo, os príncipes, todo mundo lá para a Babilônia. Quem já lembra do livro de Daniel, a gente vê isso, né? Os príncipes, todo mundo, ele levou os sábios de todos os reinos lá para a Babilônia. Os persas tinham uma outra maneira de governar. Ele botava todo mundo de volta para a sua terra, para que todo mundo governasse na sua terra, prosperasse, mas ficavam vassalos, né? Tinham que pagar tributo a ele. Então ele libera o povo de Israel para voltar. Então esse é o contexto que ele tá mencionando, né? A gente sabe que foi que a Bíblia chama de um remanescente fiel, foram poucos os que retornaram para Judá, e as cenas que a gente sabe por outros textos e até escavações, é que foi muito difícil a chegada deles. Quem leu os livros de Esdras e Neemias, né, vai ver isso, né? Um muro totalmente queimado, destruído, queimado, o templo destruído, né? Então construía-se casa, mas não tinha um muro para cercar a cidade, ficava exposto aos ladrões. E assim, não só isso, não é só reconstruir os tijolos, né? Reconstruir a identidade da nação, né? Por isso que a gente vê lá no livro de Esdras, que eles vão descobrir quem era filho de quem, buscar na genealogia. Imagina, você chega 70 anos depois, tem outra pessoa morando na sua casa, né? Aqui onde era a sua casa, reconstruir toda a nação, né? Então esse é o contexto que o salmista está falando, né? Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele reconhece que que aquilo era uma bênção de Deus, né? Mas não era uma coisa fácil. Ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Ele reconhece que é uma bênção de Deus, reconhece que aquilo é digno de toda alegria, de todo louvor, né? Diz lá no Salmo, que tem um Salmo que diz, tributai a Deus louvor, né? O nosso louvor não é um favor que a gente faz a Deus, não é simplesmente uma coisa da gratidão, é um tributo, né? Assim como você tem que pagar o IPVU, PVA e IPTU são imposto é diferente de tributo, né? O tributo é uma coisa que você deve, né, ao rei, né, ao rei dos reis, você deve a ele, pela maravilha da vida, pelos dons, pela beleza, pela alegria, a gente deve tributar a Deus louvor. E o salmista reconhece que é o Deus de Israel que está fazendo, que por trás da mão do rei, que permite eles voltarem, está uma ação soberana do Deus de Israel, né? Mas então ele diz,
no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele reconhece, então, que ele precisa, agora que assim como Deus trouxe eles de volta, que o Senhor os abençoe, né? E ele usa essa imagem das que a gente viu das torrentes do Neguebe, né? Para evocar, de maneira poética, a ação de Deus. Assim como no passado Deus havia resgatado eles do Egito, né? Com mão forte, estabelecido eles na terra prometida, Deus poderia fazer isso, assim como todos os anos ele fazia no deserto do Neguebe. É para a gente entender melhor o impacto dessa imagem na mente do povo de Israel, a gente precisa entender que isso aqui, imagina, escrito há, vamos supor, uns 400 anos antes de Cristo, né? Eles viviam num mundo que não tinha conhecimento científico nenhum. Hoje a gente sabe por que chove, né? Que o calor faz aquecer a água, não é isso? Que a água existe em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Esquentou, aqueceu a água, ela evapora, forma nuvem, né? Aí a nuvem vem, cai de novo a água. Eles não tinham essa ideia. Se vocês olharem lá nos Salmos antigos, a visão que o judeu tinha do mundo era que a terra era plana, ela tinha ferrolhos, o livro de Jó fala disso, né? E alguns salmos falam que Deus fundou a terra e ela está firme, né? Que ele colocou os ferrolhos da terra. Aí tinha um firmamento, que era uma abóbora assim, né? Aí tinha águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. E quando chovia, é porque Deus abria as comportas do céu. Vê que Elias fala disso, né? Então, para eles, diferente da gente, que tem mais dificuldade de ver a ação de Deus, porque a gente tem muito conhecimento científico hoje, né? Eles não tinham, eles viam, Deus era muito imediato, era muito perto, em qualquer fenômeno era uma ação direta de Deus. Então, quando eles veem que periodicamente chovia, sempre naquelas 2 épocas do ano, que era a chuva serôdia, que ele mencionou ali, e a chuva temporã. A temporã, ela vinha no final do outono, né, e permitia que eles pudessem plantar. Aí vinha o inverno, e quando ia começar a primavera, vinha a chuva serôdia, que é a que preparava, então, para que viesse a colheita. Essa é a chuva serôdia. Então, essa chuva, como ele falou ali, ela caía lá no alto daqueles, durante milhões, né, de anos, né, de tanto ir caindo lá em cima daqueles montes altos. Né, ela enchia, enchendo, determinada hora transbordava. Ela vem com a cabeça d'água, né, e forma que ele ia, muita água. Né, e aquilo dura durante a primavera e verão. E como eles viam aquilo acontecer todo ano, né, e não tinham conhecimento que a gente tem, eles viam aquilo como uma coisa que Deus, o próprio Deus, pela mão dele, direta, fazia com que as portas do céu se abrissem, as comportas do céu, né, a água caía, e todo ano, então, se renovava ali a natureza, como a gente viu. Por quê? Porque as sementes já estão ali, né? As sementes já estavam ali, veio a água, então floresce tudo de novo. Florescendo a relva, vem os animais, né? E você tem aquele, durante um período de tempo, fica aquela relva linda, aquele coisa linda, depois seca tudo de novo, e assim é o ciclo da vida. Então ele percebe nessa coisa cíclica, né, que não era uma coisa definitiva na vida de Israel, e ele pede a Deus que, assim como Deus fazia com que periodicamente as torrentes do Negueb viessem e fertilizassem toda aquela terra, que Deus então restaurasse a sorte de Israel, de sorte que eles pudessem, sobre a bênção de Deus, florescer. Aí é a linguagem poética, né, que é muito mais rica do que a linguagem mais direta que a gente pode ter, né? Então veja que beleza, comparar aquela situação que a gente viu com a restauração de Deus, né? Quer dizer, onde tem a água, e a água na Bíblia é um símbolo da vida, né? Porque que se batiza com água, porque é da água que vem a vida. Lá no Gênesis, quando Deus criou a água, né? Foi onde primeiro teve vida, né? A água é sempre um símbolo de vida na Bíblia. Então, onde vem a água, vem a vida. Então ele pede que, assim como Deus restaurou, né, fazia toda vez no Negueb, que ele restaurasse
a sorte do povo, fazendo com que florescesse aquilo que não estava morto, estava ressecado, né? Estava ali guardado. Né? Então, você olhava, talvez, para o povo, naquele desânimo, né? Naquela falta de... Vamos pensar, né? A gente reconstruir é muito mais difícil do que construir, né? O ânimo que você tem que ter depois, não pensa, se você tem uma casa e acontece alguma coisa, você tem que reconstruir, né? A gente tem que ter um ânimo muito maior, na vida é assim, né? Então agora ele pede eles precisam reconstruir a nação de Israel, reconstruir a sua fé interior, né? Então é essa imagem que ele vê olhando para o Negueb, né? Quer dizer, tudo aquilo ainda estava vivo dentro do povo, a fé, o amor, a esperança, a vontade, o louvor estava com eles, mas eles precisavam que Deus realmente mandasse aquela água, né, que é um símbolo, aí já falando de cá, né, a gente não pode ver isso no texto diretamente, né, mas pela ação do seu Espírito Santo, revivificasse, né, a fé, o amor, a esperança, né, a moral, enfim, do povo, né. E ele conclui dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Aqui a gente vê uma característica da poesia hebraica, que é o paralelismo, né? O que ele disse no 5, ele repete no 6. Né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No 6 ele repete a mesma coisa, né? Quem anda andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, ele louva a Deus, ele pede né, e ele conclui o salmo, que é um salmo escrito naturalmente, se transforma numa oração de todo o povo, né, de que era uma tarefa árdua, né, mas que haveria aqueles que se dedicassem, então, a reconstruir a nação, né, eles podiam ir andando e chorando, né, mas voltariam com alegria, iam colher os frutos do seu trabalho. Então, concluindo, essa é a primeira aplicação que a gente precisa, que eu queria fazer, que é entender o Salmo no seu contexto histórico. Agora, no segundo momento, vamos pensar esse Salmo aqui aplicado à igreja, né? O que é a igreja de Jesus Cristo, né? Paulo vai dizer que a igreja é o novo Israel, né? Ela vai dizer que ele foi enxertado na videira, né? Nós somos o novo Israel de Deus, o Israel de Cristo. Nós também fomos libertados, né, de um cativeiro. Mas qual foi o cativeiro que Deus libertou a gente? Foi um cativeiro igual ao do babilônico lá, a gente estava preso por alguma nação? Nós que não éramos povo, diz lá por 1 Pedro 2,9, né, mas fomos feitos povo de Deus, sacerdote, né? Ele nos libertou do quê? Para a sua maravilhosa luz, do pecado, né? Das trevas do pecado, exatamente. Então, há um paralelo aqui, né? Quando o Senhor restaura a nossa sorte, né, todos nós ficamos como quem sonha, né? Nós temos aquele primeiro amor, né? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Nós que não éramos povo, fomos feito povo de Deus, né? Resgatados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E a gente vê do impulso inicial muito impressionante, que a gente tem um grupo de pessoas lá na Palestina, né, numa região não importante lá do Reino de Israel, que começa um grupo e que aquilo vai se espalhando, em 300 anos a religião cristã se tornou a religião dominante no Império Romano, né, e hoje a gente tem aí, acho que 1/3 da população do mundo, se não me engano, não me lembro, era pelo menos nominalmente cristã, né? Então, mas é o Senhor que fez isso, né? Ele que nos restaurou a sorte. Mas essa sorte, essa restauração que Deus fez, assim como acontece com Israel, como aconteceu com Israel, também nós, ao longo da nossa vida, vamos nos tornando novamente cativos dos nossos desejos, né? Das nossas
concupiscências, né? A gente ama frequentemente mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, né? Colocamos os nossos corações nas riquezas, colocamos os nossos corações nas coisas que não são perenes, que não são importantes. O que acontece? Nós ficamos presos a essas coisas, né? Nós vamos secando por causa do nosso pecado, por diversas circunstâncias da vida, nós vamos, novamente nos tornamos presos, né? Pelo pecado. E também esse salmo, então, ele pode ser aplicado à igreja nesse sentido, né? A igreja, ela é formada por Jesus Cristo, né? E quando ele diz, eu não vos deixarei órfãos, não enviarei o Espírito Santo, é o Espírito Santo que mantém a igreja. A igreja já fez muita besteira nessa vida e continua fazendo, né? Cada vez que a igreja se intromete na sociedade, querendo dizer, por exemplo, que as pessoas têm que viver de uma maneira que elas não estão comprometidas com Deus para viver, é um erro, né? Quem tem a obrigação de viver de acordo com a Bíblia é quem tem um pacto com Ele por meio do batismo, né? Nós temos um pacto com Deus, né? Então a gente não pode querer e cobrar que as pessoas que estão de fora do pacto vivam daquela maneira, deem esse e aquele fruto, né? Não é esse porque aí a igreja se coloca numa situação de juiz, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 80, e houve uma coisa muito perigosa, parecida com o que está acontecendo no Brasil hoje. Houve uma fusão entre a igreja evangélica e um setor da direita norte-americana, que deu origem ao que eles chamam de direita cristã, que é muito perigoso, porque você desloca todo o foco, esse foco da Bíblia, que é um testemunho de Deus, que é um livro sagrado, para nos orientar para quê? Para que a gente viva bem com Deus e com o nosso próximo, né? É um livro de fé, ele está dentro do ambiente da fé, e você tira esse foco de fé e coloca ele num outro ambiente que não é o da igreja, e a igreja então se torna juíza das coisas. Isso é um dos erros. A igreja cometeu muitos erros ao longo da história, né? E é preciso tomar conta, porque a gente pode incorrer em erros sérios. Então cabe a nós, como igreja, estar sempre fazendo esse pedido a Deus, sabendo que na nossa natureza, o próprio Calvino diz isso, né? Nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Enquanto a gente estiver nessa carne, é muito importante a gente estar numa comunhão constante com Deus, com a palavra, em humildade, pedindo essa restauração, né? Pedindo para que essa chuva serôdia venha sobre nós, que o Espírito Santo venha sobre nós e renove em nós a nossa fé. Tem um tempo da igreja que a gente não comemora mais, nós presbiterianos, no calendário litúrgico, que é o tempo de Pentecostes, né? Que é lá pelo mês de junho, que segue o Evangelho, né? Jesus, você tem o Natal, a vida de Jesus, a Páscoa, depois da Páscoa vem a descida do Espírito, né? Pentecostes. Então a gente comemora a festa do Natal, comemora a festa da Páscoa, mas não deixou de comemorar Pentecostes. Pentecostes é um tempo interessante na vida da igreja, porque é um tempo em que toda a liturgia da igreja está voltada para clamar o Espírito Santo. É nessa época que a gente canta vivifica a tua igreja, né? A figura do Espírito Santo é importantíssima na vida da igreja, na nossa vida pessoal, porque sem ele a gente se descamba para qualquer lugar. E a gente precisa pedir sempre que o Senhor restaure a nossa sorte, né? Porque os elementos estão lá, né? Mas eles ficam secos, debaixo da terra seca. Sabendo também que, né, da mesma forma como conclui o Salmo, que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A tarefa da igreja, no geral, de reconstruir essa vida, né, que Deus nos dá a oportunidade de reconstruir, é uma vida nova que Deus nos dá em Cristo, né, é uma tarefa difícil. Ser cristão não é fácil, não. Aliás, hoje em dia está muito fácil, né? Porque as portas da igreja estão muito abertas, né? No meu tempo era diferente. Eu me lembro conversando com uma irmã
que foi da igreja presbiteriana independente, já uma senhora já falecida, dona Lídia, ela diaconisa, uma mulher muito ativa, ela dizendo, contando que quando ela era jovem, ela, quando chegou 15 anos, né, que faz a profissão de fé, né, ela foi conversar com o pastor e tal, aí o pastor olhou para ela, ouviu e tal, falou para ela, mas não está na hora ainda, né, Lídia? Ela disse que ela ouviu aquilo, e quando ela ouviu aquilo, ela tomou um susto, né? Aí ela foi para casa, foi orar, e aí naquela semana realmente ela teve um encontro com Cristo, né? Aquilo, né, mexeu com ela, né? Mas não está na hora, ainda está faltando alguma coisa. E aquela palavra veio de Deus, veio mesmo, um encontro do coração dela, né? E ela então disse que naquela período ali que se seguiu, não sei se foi uma semana, quando foi, realmente ela começou a orar, a buscar a Deus, até que ela sentiu que realmente ela não havia ainda entregue a vida dela a Jesus. Ela tinha sido criada na igreja, né, até que ela realmente se entregou a Jesus. É uma atitude desse pastor cada vez mais rara hoje, né? Hoje em dia a gente abriu muito as portas da igreja, tá? Mas a porta mesmo é uma porta estreita, o caminho é estreito, né? Por isso que a gente vai andando e chorando enquanto semeia, né? A semeadura é difícil, né? Mas aqui dá esperança a gente, que a gente saber que a gente vai voltar com júbilo e vai voltar trazendo o fruto do nosso trabalho, que são os feixes, né? Os feixes do trigo. E terceiro e último lugar é a aplicação, que acho que já está parecendo óbvio, né? Que a gente faz a nossa vida hoje, em particular, né? Deus aí individualmente, não mais coletivamente, mas individualmente, cada um de nós aqui, né? Cada um de nós teve esse chamado um dia, né? Teve esse momento em que sentiu que Deus restaurou a nossa sorte, né? Nos deu vida, né? Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um teve esse encontro, né, de fé de uma maneira diferente, né? E nós nos tornamos povo de Deus. Não éramos, mas nos tornamos, né? E povo, vocês sabem, é diferente de nação, né? Então você tem, por exemplo, lá naquela região lá da Síria, vocês ouvem às vezes no jornal, fala dos curdos. Os curdos são um povo que não tem terra. Eles não existe uma nação curda, por isso que eles brigam. Eles querem ter um pedaço de terra para eles, para o Kurdistão, que já existiu e não existe mais. Eles têm a sua identidade como povo, mas eles não existe uma nação curda, mas existe um povo curdo. E assim somos nós, não existe uma nação, né? Nossa nação, nós existimos como nação porque a nossa pátria, nossa cidade, né, diz lá, está nos céus, né? Mas aqui nós somos povo de Deus, né? Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, né? Mas estamos nele. Aqui nós somos povo, nós nos reunimos porque somos povo, né? Então, quando ele diz que restaura, então, fazendo o mesmo caminho do Salmo, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso é a alegria da salvação, né? Agora pensando em Cristo, né? A gente pode fazer essas aplicações que no primeiro momento a gente não pode fazer, porque o Salmo não está dizendo isso, né? O salmista não estava dizendo isso, mas a gente pode ler em Cristo e fazer essa aplicação. Qual é a alegria que nós temos, né? A alegria da salvação, né? A grande alegria que Deus nos deu foi a alegria da salvação, né? Nós estamos alegres. Agora, no decorrer da nossa vida, a vida ela é feita de ciclos, de estações, assim como a gente viu ali. Todos nós, em todos os cristãos, todas as pessoas do mundo atravessam esses ciclos. Tem o verão, tem o inverno, tem o outono, tem a primavera, e começa tudo de novo. E assim vai ao longo da caminhada, né? Até que a gente desencarna, sai dessa vida na carne. Mas enquanto a gente está aqui, isso é um paralelo com a própria vida, né? O verão na abundância, né? Pode fazer uma comparação com as épocas da vida, né? O verão como a juventude, né?
o esplendor da vida da pessoa, o inverno, enfim. E fora isso, com as próprias fases que a gente tem na vivência, no dia a dia, né? Nós temos épocas de fartura, depois passamos por tribulações. Então nós necessitamos, porque nossa terra, né, assim como a terra daquele deserto, ela em si, ela não produz vida. Se não tiver água, ela não produz vida. Então a gente precisa estar sempre clamando a Deus, né, que envie a chuva serôdia do Espírito Santo sobre a nossa vida. Né? Porque os elementos, as sementes estão todas lá. A fé, o amor, a esperança, os dons de Deus, está tudo lá. Mas aqui as camadas de terra, do deserto, o calor, a aridez, vão deixando a vida da gente seca. E às vezes deixa tão seco que você é capaz de olhar, às vezes, para um cristão e duvidar até de que ele é cristão. Porque a pessoa, às vezes, a gente não deve julgar as pessoas pelo desânimo, né? Está lá o livro de Jó que mostra isso, né? Quem olhava para aquele homem, dificilmente ia ver um homem que Deus havia dito que era um homem segundo o seu coração. Não, segundo o seu coração é Davi. Mas, enfim, né? Do qual ele se agradava, tal, né? A pessoa estava seca lá, tomada de doença e tudo, né? Mas, no entanto, dentro do interior dele, a vida estava lá. Tudo aquilo que ele plantou durante a terra. Quando vem a água, quando vem a renovação, né? Então floresce de novo. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que nesse início de ano, né? E concluindo aqui esse tempo do Natal, que hoje se encerra oficialmente, né? O calendário do Natal, que a gente possa pedir a Deus, ao Espírito Santo, que venha como chuva serôdia na nossa vida, né? E que traga de novo, que renove essa fé, essa vida que Jesus Cristo nos deu, né? Diz aqui que eles reconheciam, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. É reconhecer que é Deus que faz, Deus foi Deus quem fez, e é Deus quem continua fazendo, né? Ele que renova. Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos comemorando no Natal somente um acontecimento histórico, né? Mas o Natal ele não é só uma comemoração, né? A gente revive aquilo, que Jesus nasce dentro de nós e renasce dentro de nós. E é preciso que tudo aquilo que vem, né, no bojo da fé, os dons, a alegria da salvação, tudo isso, seja constantemente renovado. Porque a gente realmente desanima. Viver não é fácil. A vida nossa, realmente, ela se assemelha à vida num deserto, né? É muito difícil. Muitas vezes a gente não tem água, mas Deus não deixa a gente perecer. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que Deus, nesse ano de 2019, possa derramar as chuvas dele na nossa vida, né? A chuva do Espírito Santo. Renovar nossa alegria, renovar nossa força, os votos que a gente fez no batismo, né? Nosso compromisso com ele, a alegria da salvação. Que Neemias diz uma coisa muito importante, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E foi realmente com a alegria do Senhor, também nesse contexto de tempo, que ele conseguiu reconstruir os muros, né? Teve força moral não só para ele, como para contagiar o pessoal que estava reconstruindo Israel. E assim é com a nossa vida também, que a gente possa construir o que é necessário construir e reconstruir aquilo que é necessário construir com a alegria do Senhor, né? Pedindo que ele seja sempre derramando da sua vida sobre nós e renovando a nossa vida. Irmãos, então, Deus abençoe os irmãos.